Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13, terça-feira, bora para nossa análise diária. Galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? Filosofia Capital. E não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com um amigo de vocês o nosso canal para análises e insights diários, tá, galera? Pessoal, hoje foi um dia pro câmbio. Hoje um dia pro câmbio, olha só, a gente tem aqui a linha 0%, né? Dia de ficar positivo, negativo, positivo foi um dia bem conturbado pro nosso câmbio, tá? Um dia bem lateral, ele andou acho que só 25 pontos, né? Muito difícil de ser operado. E o nosso mini índice, né, a nossa bolsa, ela em certos momentos, né, achei que ia virar a tendência aqui, a gente podia ter uma reversão, mas ela continuou acompanhando o exterior, tá, galera? Então, pessoal, bora começar pelo nosso mini índice, né, galera? Pessoal, aqui, né? Então, deixa eu colocar os nossos índices, né? Os nossos índices, eles estavam meio que flat, né? Eles estavam um pouco mais flat, conforme mostra aqui para vocês, né? Mas eles estavam na queda, né? O nosso micro S&P aqui, olha, numa leve queda, né? Numa leve queda. Depois da abertura do mercado americano, aí sim eles pegaram uma tendência um pouco mais baixista, né? Mas nada é de grande relevância. Nós tivemos no calendário econômico, tá? No nosso calendário econômico, nós tivemos a taxa de inflação, tá? Que veio conforme o mercado planeou, né? Veio conforme as previsões, né? Então não veio muito distante. Isso aqui o mercado ele encarou como uma queda, né, galera? Como ruim. Então, setor de energia, apesar disso, o setor de energia está em alta, tá? O petróleo está ganhando tendência de alta, né? Os metais em alta também, principalmente a nossa prata aqui, né? Topo histórico, ouro também em topo histórico, tá, galera? E o nosso minério de ferro. O minério de ferro, galera, tá em alta também, tá em alta de 1%, né? Ele tava numa alta de 0,75, 0,80, ele ganhou uma certa força depois da abertura do mercado americano, tá? Então, galera, a gente tem aqui, né, a movimentação, a gente tem o ajuste POC e o ajuste, né? Então ele já começou aqui meio que com uma frequência só de alta, né? E depois buscou o nosso POC e ajuste, tá? Ele tocou por baixo, tá? E eu achei não tão interessante fazer uma operação, porque eu acho melhor essa distância, tá muito ruim, né? Que ele descesse mais um pouco, tocasse por baixo, aí sim, né? Aí a gente teria que colocar o nosso stop atrás do POC para vir desafiar a mínima até então, né? Ele fez um movimento, basicamente não voltou nenhuma frequência aqui, né, galera? Então não voltou nenhuma frequência e já andou, procurou o meio por cento, tá? E aqui a gente tá no 164,500, tá? 164,500. Ele ganhou tendência, né, galera? Ele ganhou uma tendência um pouco mais forte aqui, né? Procurou, a gente tem duas liquidez, a gente tem uma liquidez bem interessante aqui, né? E na abertura não deixou, tá? Não deixou. Já vou falar aqui da abertura do mercado à vista, tá? O indicador, que a gente tem aqui uma meu up ancorada nele, né? E a nossa abertura de mercado americano, tá? Ele só caiu, galera. Ele caiu, não deixou uma frequência, uma movimentação mais interessante, né? Que eu acho uma entrada assim um pouco mais bonita, né? E a cotação não vai fazer o que a gente quer sempre, né? Ele voltar na nossa média. Para aí sim a gente tentar renovar a mínima de até então, né? Do dia. Mas quando ele volta na média, a tendência não está tão forte, né? No caso, hoje, como ele não voltou,
né? Então a tendência estava forte, né? Os players estavam se sentindo bem motivados a vender, tá? Então ele ganhou, né? Força, tá? Abertura do mercado à vista. Olha só, galera. Então a gente tem aqui nossa Vale, né? A Vale, a Petrobras aqui está em alta por causa do petróleo, né? Obviamente, e as demais ações, né? Os ETFs, índices, olha só, tudo em queda, né, galera? E também aqui eu quero estar ressaltando o nosso juros, pessoal. O nosso juros estava em queda, tá? E o nosso mini índice em queda, nossa bolsa, né? Tá certo que ele estava um pouco mais flat, né? Ele fez até uma movimentação mais interessante, né? Ele trabalhou aqui, bem verdade, que flat para negativo, né? Principal a ponta longa, ela estava bem flat, né? Um pouco positiva, um pouco negativa. Depois ela começou assim, um mais 11h30, 11h40, né? Até meio-dia, ela mostrou uma movimentação um pouco mais de alta, tá? Enquanto que a ponta curta e a ponta média estavam flat, né? Estavam bem flat. Bem verdade que os DIs eles ainda estão com a liquidez baixa, né? O mercado ele tá com a liquidez ainda, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O nosso dólar ele já ficou um pouco melhor, olha só, o nosso POC está de 73.500, era para estar uns 90, 100, né? Em dias importantes ele está assim, né? Mas já está com uma liquidez um pouco maior, tá? O nosso mini índice ele está com uma liquidez, olha aqui, 63 mil, né? No POC de hoje. Era para estar 120, né? Era para estar uns 120, 100, 90 mil contratos por esses níveis aqui mais importantes, tá? Então a liquidez ainda está melhorando, né? A nossa liquidez está voltando aos poucos, mas já está um pouquinho melhor, tá, galera? Então, aqui, né? O mini índice, ele fez essa movimentação, né? Fez essa movimentação de baixa, tá? Não deixou, né? Basicamente não deixou entrada porque aqui a gente tem ele tem uma liquidez aqui que ele deixou, tá? Tanto que quando ele fez saiu, né, o nosso drive de mercado, spike de alta, tá? Os outros índices deram spike também. O nosso, deixa eu ver aqui, o nosso juros deu um spike de baixa, né? Olha aqui, movimentação de queda, tá? Nos vértices, ó, queda, né? Queda aqui. Então, eu achei que a bolsa ela poderia reverter, tá? Poderia reverter e vir buscar o POC e o ajuste de novo. Isso aqui, né, motivado o nosso spike, né, e a nossa média contratual deste movimento, tá? Que para mim, galera, no meu entendimento, isso aqui poderia virar tendência, tá? Mas por que que eu falo isso? Olha só, né? Então aqui a gente tem as ações, né, os ETFs e os índices não estavam caindo, né? Eles fizeram uma movimentação, depois não conseguiram renovar, né? E deram uma certa guinada aqui, né? Por mais que todos estivessem basicamente, né, em queda, mas eles não estavam conseguindo cair. Então eu achei um pouquinho mais interessante essa volta quando ele fez o spike, né? Fez o spike, voltou na média, eu achei interessante uma compra para vir desafiar a máxima, tá? Chegando aqui nessa máxima deste movimento, tá? Faz a parcial e tira no zero, né? Então tira o trade no zero. Depois ele veio, aí aqui a gente tem duas liquidez, né? A gente tem essa liquidez aqui, bem interessante, e uma liquidez bem aqui, né, galera? A gente tem que olhar para as liquidez do mercado. Quando ele voltou aqui nessa movimentação, né? E como ele não tinha conseguido perder, né? Não tinha conseguido renovar. Aí sim eu achei interessante de novo. Inclusive, olha só, né? Os nossos índices aqui, né? Eles deram uma. Aqui a gente tem uma pequena guinada, né? Aí aqui eu achei bem interessante uma compra nesta liquidez para trazer para esta liquidez aqui, tá? Ele fez essa movimentação, mas depois, né, voltou de novo nas médias aqui, inclusive na média, né, de quem fez um aporte aqui, né? Nessa movimentação a gente tem uma média aqui, olha só essa média vermelha, né? Inclusive eu posso estar apagando, né? Vou apagar
mas ela ficou um pouquinho mais flat. E essa movimentação, né, ela se perdeu, galera, com a abertura do mercado americano, tá? A abertura do mercado americano, né? Então eu achei uma compra interessante, né, para soltar logo nessa liquidez, conforme eu falei para vocês, né, nessa liquidez aqui, uma compra para soltar nessa liquidez. Ele andou um pouco e ficou aqui um pouco mais errôneo, né? Então aqui já era pré-abertura do mercado americano, tá? E o nosso EWZ, né? Então tenho que mostrar aqui, olha só. O nosso EWZ ele só arrefeceu, tá, galera? Ele só arrefeceu. Tá caindo 1,34 de queda e o BR Titãs caindo também, né? Não teve um spike de baixa, mas fez uma movimentação bem forte na venda, tá? Então, galera, eu entendi, né, que o nosso mini índice ele e conforme aqui, né? Aqui a gente tem todas as nossas movimentações, né? Por mais, e vale ressaltar aqui, por mais que, olha só, né? A nossa Petro e a nossa Vale, elas estão meio que segurando o nosso índice, tá? Elas estão meio que segurando o nosso índice, né? Ele tá quase, tá 0,81 de queda nesse momento, 1,26, né? 1,26, ele tá caindo, né? Pode cair mais, pode cair 1% de queda. Nosso mini índice já tá 0,97, né? Já chegou a 1% aqui de queda, a gente tem 1%, né? Inclusive no Spike, galera, olha aqui. Interessante, né? A defesa no 1%, né? E a defesa no 0,5% de queda, tá? Então, essa movimentação achei interessante, né? Mas, voltando aqui, né? Voltando aqui nas ações, né? Então, se a nossa Vale e a nossa Petro tivessem caído, né? Porque elas estão numa alta consolidada, tá? Principalmente a Petrobras está 2,60, né? 1,80, o Petro 4 e o Petro 3. Se elas estivessem caindo, o nosso mini índice ia estar caindo mais, né? Eu acho que ele já estaria 1,5 de queda, né? Então ela está segurando um pouco mais, mas olha só, está renovando a mínima, né? Quando ele fez essa movimentação aqui com base na abertura do mercado americano, eu achei mais interessante, tá? Que ele viesse aqui como ele veio, né? E aqui a gente está falando do 163 e 750, que ele voltasse um pouco mais aqui, né? Que é justamente nessa situação que ele encontrasse essa média, tá? A média, então, de quem participou dessa abertura do mercado americano, né? Que ele voltasse nessa média e tocasse abaixo, né? Dessa liquidez aqui, né, galera? Então seria basicamente um trade de livro, né? Que ele faz um movimento clássico, toca, né? E vem para renovar a mínima. Não fez, né? Ele não fez, tá? Então nem sempre a cotação ela faz o movimento que a gente quer, né? Galera, agora sim vem um desafio que é o dólar futuro. Hoje, galera, o dólar ele tá andando. Opa, ele tá andando 30 pontos, né? Ele ficou andando 25 pontos, né? Ficou andando 25 pontos nessas duas liquidez aqui, que eu mostro para vocês que tá no 415, 414, 413 e uma liquidez também no 397, 396, tá? Ele ficou basicamente defendendo, né? Essas duas liquidezes bem interessantes desse contrato. Então, tá. Então a gente tem aqui a abertura do mercado, tá? POC, o ajuste e o POC aqui, né? O ajuste nesta linha violeta aqui, né? Então tá aqui o nosso ajuste, essa aqui é a média do ajuste, tá? E o nosso POC de ontem que tá aqui em amarelo, tá? Que foi o que ele fez, né? Então a gente tem a máxima da CME, BRLT, mínima da CME, do POC, ajuste e máxima da CME, e desta liquidez aqui ele veio para máxima da CME, né? Depois voltou de novo, tá?
e depois tocou de novo na máxima, né? Então aqui nós temos três operações, né? A gente tem uma compra, uma venda, uma compra e possivelmente uma venda, né, galera? Mas dava para ganhar na compra compradora e na compra vendedora, tá, galera? Fato é que se nós formos olhar aqui os nossos outros vértices do Forex, confuso, né, galera? Confuso. Na manhã, na abertura de mercado, esses pares eles estavam meio que vencendo o real, tá? Mas numa leve alta, né? Depois eles ficaram um pouquinho mais desordenados, tá? Uns estavam ganhando, outros estavam perdendo, mas olha só, tá com uma distância muito grande, né? Falando assim percentualmente, né? Tá 0,0 o euro versus o real, né? Libra esterlina tá em alta 0,07. O yuan japonês, né, tá 0,40 de queda, ou seja, o real tá ganhando dele, né? O franco suíço tá perdendo de 0,28, né? O iene japonês está ganhando de 1,16, né? México, o peso mexicano tá ganhando 1,65, então tá um pouco numa desordem, tá, galera? E ainda mais, conforme eu falei, né? Nossos juros pouco mais flat, eu achei muito difícil operar o câmbio hoje, tá, galera? Tava um pouco mais difícil. Inclusive aqui a gente tem, olha só, linha zero, né? Então ficava positivo, negativo, voltava a ficar positivo, depois saiu o indicador, né? Deu um spike de baixa, aí eu achei um pouquinho mais interessante, né? Essa venda, né? Então no mini índice voltar na média, né? Voltar nessa média que no mini índice era voltar na média para ele fazer a compra e no dólar a venda, né? Só que ele não fez a movimentação neste primeiro toque da média, né? Ele buscou o nosso preço futuro, né? Então deixa eu aumentar aqui, né? Olha só. Então, olha aqui, né? E lembrando, pessoal, a gente tá no 400 aqui, olha. 400, galera. Então, eu acho mais interessante 400, tá? O preço saindo, se nós formos vender lá no 25, tá? Então no 425 uma venda. E se nós formos comprar, né, seria no 375, tá? 375, que eu acho mais interessante assim, uma compra ou a venda na modalidade scalp, né, galera? E essa aqui é de risco. Tem que ser um scalp mesmo, né? Claro, se tiver um gatilho de venda e aqui tiver um gatilho de compra, tá? Fato é que ele ficou aqui brigando em cima do 400, né? Então a gente tem muito exportador e importador defendendo esse preço, né? Então, galera, tá bem complicado, né? Deixa eu apagar aqui, inclusive, as nossas VWAPs ancoradas, tá? VWAPs ancoradas que eu uso durante o pregão, né, que são as da Petax. Então ele fez o primeiro preço futuro, né, aqui, o segundo preço futuro um pouco mais embaixo, né, e o terceiro preço futuro é um pouco mais acima do segundo, né. Então o Petax é assim, ixi, dia meio de lateral, né. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Inclusive na margem de erro foi de 1 ponto do nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, que é desta Petax, né? Para essa Petax final. A gente teve até uma distância bem interessante de 1,5 ponto, que foi da primeira Petax, né, para a segunda Petax. Foi essa puxada aqui, né? Foi de 11 pontos e meio. Mas o que eu quero dizer aqui que a gente criou uma liquidez, né? A gente na primeira uma hora nós criamos uma liquidez e a liquidez ficou perto do primeiro preço futuro, então ficou meio que em aberto, né? O que o nosso câmbio poderia fazer, tá? Já ficou meio em aberto o que o câmbio poderia fazer. Saiu o indicador, né? Saiu o indicador 10,6, veio para baixo, né? Aqui levar um stop, galera, eu achei
plausível, né? É plausível porque ele faz uma movimentação de queda, vem inclusive aqui no POC e no ajuste, os players estavam defendendo aqui, ó, estavam defendendo aqui para vir renovar essa mínima, né? Então, essa movimentação, né, que a gente tem é basicamente uma operação protocolada, né? Então, a gente tem essa liquidez aqui, né? Ele ganha novas cotações, né? Toca por baixo, né? Toca por baixo para renovar a mínima. Ele não fez, né? Ele só fez depois que ele veio buscar o preço futuro ainda, né? Então, do toque do preço futuro, ele veio para a mínima, né? Então, ele veio para a mínima onde foi defendido, né? Inclusive, defenderam aqui, em cima do preço futuro, tá? Ele quase tocou, cadê o spot, né? Então, a gente tem um spot aqui, né, galera? Não vale salientar, né? Então, a gente tem a Petax futura, onde a cotação trabalha, tá? A gente tem a taxa à vista, né? E os dois spots, né? Que é justamente o preço futuro, né? Uma média que é do preço futuro tirado os juros, né? Então a gente tem essas duas aqui, né? Então a gente tem isso aqui já é sabido por nós, né, galera? Muito importante entender isso. Primeiro preço futuro, segundo preço futuro, terceiro preço futuro. Primeiro spot do dia, tá? Segunda taxa à vista, segundo spot do dia, terceiro spot do dia, terceira taxa à vista, né? E aqui a Petax futura final e o nosso D0 que seria Petax final, né? Então a gente tem que saber, isso é muito importante, né? É um pouco complicado, mas se vocês não entenderam, voltem aqui, né? Revejam esse vídeo um pouco mais vezes, né? De vez em quando eu venho aqui e explico, né, essa dinâmica aqui do nosso câmbio, tá? Fato é que depois da segunda, né, e a gente viu a terceira, o câmbio ele ficou um pouquinho mais comprador, né? Aqui tava assim, um pouco mais confuso e daqui para cá ele ficou um pouquinho mais comprador, tá? Mas eu não achei tão interessante estar operando, tá? Achei interessante estar operando o câmbio, tá, galera? Ficou um pouquinho mais, ele tá um pouquinho mais rabiscado, né? Melhor ele deixar essa área, ou ele sobe para cima de 400, ou ele desce, né, para baixo de 400, tá? Mas ele fez um movimento até que interessante, né? Aqui no preço futuro, olha, do preço futuro, né? Saiu a nossa Petax futura final e quando a cotação, né? Quando o preço ele vem de cima para baixo, a gente tem um scalp aqui, né? Tem um scalp para já vir renovar a máxima, né? E foi exatamente o que ele fez. E, inclusive ele chegou aqui pouco perto, né? Da nossa, a gente tem aqui um desvio, né? Então eu gosto de trabalhar o desvio padrão aqui, que é a curva gaussiana, né? Olha só, então o câmbio aqui tá aqui o nosso desvio. Desvio é isso aqui, né? Então, deixa eu marcar aqui o nosso desvio. Olha aqui, aqui. O câmbio ele pode ficar aqui fazendo o que ele quiser, tá? Não vai ser tão alarmante, né? Aqui ele tá muito confortável, né? Então, tá bem flat aqui, preso, né? Nesse range. Então, galera, basicamente é isso, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!